E se no mínimo, acho que tua relevância ganhou novos níveis. Que foi quando você estava cobrindo o caso do acidente em Mirassol. Uhum. Acho que é o momento pra gente conseguir passar um pouco a limpo tudo o que ocorreu. Eu falo até porque eu fui vítima de fake news, eu quase propaguei fake news. Você propagou fake news. Então foi uma bagunça geral. Você foi pra lá cobrir o caso do atropelamento na manifestação que estava ocorrendo. Essa era a sua pauta. Foi assim, a pauta do dia era um feriado, né? Era quarta-feira, 2 de novembro, olha Finados. só, finados. A gente já tinha entrado na Record News. Primeiro eu vou contextualizar. Todo dia a gente tem uma pauta, né? Então eu tinha a pauta do dia. Minha pauta do dia era só falar sobre Visita em cemitério, crisântemo. Não, era o aumento. A pauta do dia era o aumento dos combustíveis e talvez uma escassez que poderia atingir os postos de combustíveis em Rio Preto e também Mirassol, Jaci. Já em virtude das paralisações. Das paralisações. Então fui pro posto ali no Chiesa e perto da BR e fiz um fala povo, ali não tava faltando, subiu coisa de 15 centavos, mas ali conversei com algumas pessoas, mas vindo eu vi muita gente naquela manifestação. E com o meu tempo já de Record, eu conheço as pessoas que trabalham na Record News, que trabalham já que eles são meus amigos. E eu mandei uma mensagem pro amigo da Record News, eu falei, cara, sei que vocês estão na cobertura, não tô na cobertura. A Larissa Lima, nossa repórter da manhã, já tinha entrado com eles. Falei, cara, ainda continua. Aí ele falou assim, vou falar com a chefe de vocês. Aí falou com a minha chefe falou, não, Yuri, volta aqui pra TV, pega o Mochilink e já se posiciona pra você fazer então o link com eles, contando como que tá a situação aqui agora no período da tarde. Então, Mochilink, explica pra gente. Mochilink é a mochila que manda o nosso sinal pro satélite e a gente consegue entrar ao vivo na TV. É o equipamento que vocês usam pra fazer o link. Pra fazer o link. Nossa, é tanto termo técnico. E aí, beleza. Aí fui ali na frente da multielétrica, perto do entroncamento da BR-153, Washington Luiz. E eu estava cobrindo aquele grupo desde segunda-feira. Então ali... Já tava em casa. Não, eu chegava, os caras super me tratando bem, cuidavam do nosso tripé. O que tá vazando aí? Vazou um retorno aqui. Meu Deus, quem que é esse tripé? Enfim. E aí fiz essa entrada nos manifestantes, né? Dentro dos manifestantes. Super, cara, não tenho nada que falar deste grupo específico. Super pacíficos, me trataram super bem. Eu e meu cinegrafista. Nisso, o Gotino também estava fazendo um tour, né? O Balanço Geral, né? Que é liderado pelo Gotino, que também passa pro Brasil todo, em áreas que não tem o local. O pessoal também, por me conhecer, já falaram, Yuri, a gente acabou de ver você na Record News, entra aqui com a gente, com o Gotino. Aí é uma coisa assim, eles mesmos lá em São Paulo pegam o sinal da sua mochila e já... Aí ele falou, só que sai dos manifestantes, a gente não quer que você fique perto dos manifestantes, porque já tinha acontecido de manhã algumas situações, mas a gente não estava sabendo. Então era uma coisa que estava meio que assim, porque o que tinha acontecido, aconteceu não em ao vivo, entendeu? Aconteceu em si. A hostilidade tinha ficado ali na então eles já te pediram, já estavam orientando a não ficar no aí meio. fiz do outro lado da rodovia essa entrada com o Gotino. E aí, beleza. Aí ele falou pra mim, ó, grava um boletim como se você estivesse ao vivo pro Cidade Alerta. Aí chama, bate, nós estamos, tal. Gravei. Finalizei, eu falei, China, vamos pra Mirassol, que é meu cinegrafista, que eu vou gravar minha passagem lá, porque lá tá 40 centavos mais caro o combustível, minha chefe tinha falado, e Jaci já não tem mais também combustível. Entendi. Então a gente usa a passagem, que é o momento que o repórter aparece no vídeo, né, o termo técnico, para contextualizar coisas que a gente não tem imagens e coisas que a gente precisa unir, entendeu? Passagem, tipo... Fazer a conexão ali, o link. Né? A gente usa a passagem para unir informações dentro de uma reportagem. Que é o momento que o repórter aparece no vídeo. E aí, cara, eu tava na Washington Luiz, indo pra lá, eu já recebi o vídeo. A princípio, falaram que era na multielétrica, então a gente voltou. Nisso que a gente falou, não é na multielétrica, é em Mirassol. Então, tipo, voltamos, fomos. O vídeo aí do caso, você tá falando do atropelamento. Do atropelamento, Entendi. que era o carro prata passando sobre a barreira humana, né, e atropelando diversas pessoas. Era isso. Foram, se não me engano, 17 pessoas. 17 pessoas. Aí eu falei, pessoal, pelo amor de Deus, chequem primeiro antes de a gente ir. Aí nisso eu vi uma logo assim, graneleiro. Aí eu falei, não, é Mirassol. É Mirassol. Falei, é Mirassol. Aí voltei. Nisso que a gente voltou, tive que voltar ali pelo Jardim do Cedro, né, 444, voltamos, a gente
voltou ali. Perto do Monte Carlo, né? Aquele que fica mais perto da pista, perto do Graneleiro, a gente já viu toda a movimentação, o Águia. Paramos o carro do lado oposto, sentido Monte Aprazível, não onde aconteceu, né? E a gente viu uma parte, assim, da tela que dava para entrar. Ele falou, vamos passar por lá. Para não entrar em nenhuma passarela. Nisso que eu cheguei lá, eu vi a situação era muito séria. Porque a gente pegou o exato momento do socorro das vítimas. Então tinha muito efetivo. Tinha primeiro falaram que tinha morrido uma menina de 11 anos, depois falou que morreu 2, 3, 7. É aí que começa a surgir as fake news. Vamos por partes. Vamos por partes. Então eu chego no local, apuro a situação, muita polícia, muita gente sendo socorrida. E o guincho já tirando o carro do cara, que o cara quase foi linchado, né? Eles destruíram. O carro foi depredado. O carro né? foi depredado, né? Foi retirado com o guincho. E assim, eu começo a fazer o trabalho como todo jornalista e todos os amigos meus fazem, que é um trabalho de apuração. O jornalista não fala sem fonte oficial. Para falar, eu preciso ter fonte oficial. E neste caminho de ir para Mirassol, o meu amigo, né, que tinha fechado o link comigo antes ali na Multielétrica, passou meu contato pro cara que tava rendendo o plantão. E ele manda uma mensagem, fala, Yuri, se tiver coisas aí na região, você me fala que a gente tá de plantão aqui. Aí eu falei, cara, acabou de acontecer, olha. Aí eu mandei o link. E antes de chegar no local, ele falou, não, a gente quer isso. Você consegue? Eu falei, você tá indo pro local? Eu falei, estou indo pro local, só espera eu apurar tudo. Então vamos entender. Entendeu? Você chegou no lugar que tinha acabado de acontecer, a primeira coisa que você foi fazer foi apurar. Foi conversar com quem tava lá, com quem presenciou. O China já foi fazendo imagens, porque as imagens... Apuração é conversar com as pessoas e falar, o que aconteceu aqui? Eu já conta, o outro conta. O China já desceu com o mochilink ligado e foi fazendo imagens, porque a gente ia precisar fechar uma matéria. E eu falei, China, eu já vou colocar, eu já vou apurando, porque a gente era a única emissora, a gente ia furar tudo aquilo, entendeu? E aquilo tava bombando no WhatsApp já. Então, assim, fui, desci, claro, perguntei pros policiais o que tinha acontecido, falei, quem que é o responsável no atendimento das vítimas? Aí me falaram, o tenente do Corpo de Bombeiros que estava responsável, ele, olha, Yuri, 5 vítimas leves. Eu falei, beleza, 5 vítimas leves. O que aconteceu com o rapaz que atropelou? O rapaz que atropelou foi levado para a delegacia de Mirassol junto com a pessoa que estava dentro. Foi hostilizado. Aí você pega todas as informações. Vai conectando tudo. Vai conectando tudo. E aí, beleza, Record News. Yuri, apurei. Olha, isso. A princípio, acidente, né? Nós estamos num cenário de acidente. Então você tem uma condição ali também de... Você pode passar a informação errada para a televisão também. Então é uma responsabilidade, uma responsabilidade muito grande. Por isso que tem que ter apuração. Por isso mas tem eu falo apuração. assim, porque ele é o que faz a apuração. Pra mim, eram outras pessoas que faziam. Não, só passavam pra ele. Não tinha time. Não tinha como, não tem exato, não tem Fala, time. se você quisesse falar que uma pessoa morreu, você poderia ter falado. No caso de um acidente, como foi aquele, Sim. né? Porque muito se falou que eu falei o termo errado, né? Mas é um acidente, até que a justiça prove o contrário, que talvez foi intencional, que a vontade do motorista era matar aquelas pessoas. Você tá entendendo? Mas até então é um acidente. E nesses casos de factuais, é o repórter que apura. A gente acaba não conseguindo contar com a produção na TV, porque eles não estão no local e normalmente os policiais, eles nem estão no batalhão. Eles estão no fato. Tá tudo no fato. E o fato vai se desenrolando em tempo real. Então, a melhor fonte é você colher... A melhor coisa é você colher no local. Sim. Então, aí colhemos tudo isso. Aí, beleza. Acerta com a Record News. A Record News fala, Yuri, a gente não vai conseguir exibir esse vídeo, porque a gente tá sem tempo e eles estavam sem pós-produção. Tem que pegar aquele vídeo, passar pela pós-produção e colocar no sistema. Então a gente não tem agora, porque parece que ia esperar São Paulo subir esse vídeo para eles. E como eles queriam pagar, e Record News é aquela coisa do muito hard imediatismo, news, né? Imediatismo. Ele falou, vai no plano sequência, contextualiza todas as manifestações que estão acontecendo aí no Noroeste, e aí você narra esse cenário de acidente. Porque as vítimas já haviam sido socorridas, os manifestantes já tinham sido retirados da pista, a pista estava interditada porque havia um trabalho do Corpo de Bombeiros, da polícia, de limpeza. Então, a gente estava numa área que estava protegida por efetivos da polícia. Os manifestantes estavam em outra parte. Entendi. Eles estavam próximos, mas estavam estavam mais afastados ali. Mas eu não estava perto deles, eu estava perto da polícia, eu estava perto do Corpo de Bombeiros e narrando o fato. Quando o apresentador me chama, o Rafa... Tá no jeito aqui, a gente...